Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje apresento para vocês o caso Emmert, uma história que está repleta de grandes assombrações. Sou César do canal Helena Mundi e, meus caros, muitas dessas assombrações, quais serviram de base para a ficção de terror e para o cinema como os conhecemos por um bom motivo. Vamos conhecer esse fantástico caso indo agora direto aos fatos. Algumas dessas aparições realmente se destacam por uma variedade de razões, tais como o fato de terem sido bem testemunhadas, observadas por testemunhas confiáveis, ou devido ao seu enorme fator de fluência e intensidade, e até violência, uma das maiores e mais aterradoras assombrações que já ocorreu em uma vila pacífica no Canadá. É um caso que envolve algum tipo de presença muito ativa e malévola, que chocaria a região e alavancaria para a história como um dos maiores e mais espetaculares e enervantes que o mundo já viu, e continua a confundir até os dias de hoje. O ano era 1878 e o local era uma casa de campo aconchegante e isolada na pitoresca vila de Emmert, aninhada entre as paisagens deslumbrantes das margens da Baía de Fundy, na Nova Escócia. Aqui uma jovem com o nome de Esther Cox viveu uma vida relativamente pacífica, junto com a sua irmã Jeannie e a outra chamada Olive Cox Ted, e o marido de Olive, o Sr. Daniel Ted, bem com seus dois filhos e irmãos de Daniel, John. Esther teve uma vida bastante trágica até aquele ponto, com a mãe tendo morrido quando ela era apenas uma criança e seu pai se mudado para começar uma nova vida com outra esposa. Ela era vista como uma pessoa quase inquieta e um tanto reclusa. A moça, no entanto, tiveram uma vida tranquila naquela cidade quieta e parecia que a vida estava melhorando. No entanto, no verão de 1878, haveria um terrível incidente que serviria de trampolim para toda uma série de estranhezas que permaneceu sem solução até os dias de hoje. No verão de 1878, Esther tinha apenas 18 anos de idade quando se afeiçoou um sapateiro local de nome Bob McNeil, mas ele estava longe de ser um homem nobre. Quando a levou de carruagem até uma cidade vizinha, a atacou no meio do mato e tentou forçar ela na mira de uma arma. Embora Esther fosse capaz de sair da tentativa de estupro fisicamente incolume, o evento causou grande dano à sua psique, deixando-a a ponto de nunca mais ser a mesma depois disso. Ela ficou desanimada e morosa, muitas vezes chorando até dormir e mantendo o que havia acontecido em segredo de todos ao seu redor, que não conseguia entender porque ela estava entrando em profunda depressão. Isto é quando as coisas tomariam um rumo diferente e muito estranho. Não muito depois da tentativa de assalto, a casa tornou-se atormentada por vários fenômenos estranhos e inexplicáveis, como que soavam como sussurros desincorporados vindos das paredes, batidas anômalas ou ruídos de raspagens, passos que pareciam ser algo fanfalhando ou esvoaçando nas sombras. Uma noite, enquanto Esther estava se acomodando em uma sala escura com Jenny, viram algo começar a se mover sobre as cobertas, como se alguma coisa viva estivesse rastejando e se contorcendo. Mas quando puxaram a coberta, não havia nada lá, fazendo que acordassem com seus gritos assustados. Na noite seguinte, a família foi novamente acordada por mais gritos, e desta vez as meninas assustadas explicavam que tinham ouvido um fanfalhar vindo de uma caixa de restos guardados debaixo da cama. Mas quando puxaram a caixa para fora, de repente ela ficou animada, pulava no ar, viram derramar seu conteúdo em todos os lugares. Na época, pensou-se que elas tinham acabado de ser assustadas por um rato,
e os adultos da casa não pensaram muito nisso, mas isso logo mudaria. Não muito tempo depois que esses distúrbios começaram, Esther estava com uma febre repentina, que espetacularmente se transformaria em algo mais misterioso quando a jovem começou a gritar em agonia e rasgar suas roupas. Ela gritou em pânico, que parecia como o corpo estava expandindo e prestes a explodir, e ela gritava: "Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou morrendo!" Os familiares assustados examinaram a contorcionista e a angustiada Esther, que também estava começando a ofegar, como se estivesse sendo sufocada, para encontrar sua pele vermelha, empolada e inchada. O mais ameaçador de tudo, isso começou a se espalhar visivelmente por todo o corpo da garota, enquanto todos os presentes olhavam espantados. Esther começou a convulsionar incontrolavelmente e a contorcer-se no chão. Enquanto olhos olhavam com incredulidade e tentavam processar o que deveriam fazer, foram sacudidos por uma série de estrondos que reverberavam pela sala, que parecia sair debaixo da cama da moça. Estranhamente, com esses ruídos ensurdecedores, Esther abruptamente se acalmou, sua pele voltou ao normal e ela caiu em um sono profundo. E de fato parecia estar em um estado de transe por 3 dias, durante os quais todos os fenômenos estranhos e distúrbios na casa cessaram. As coisas pareciam ter voltado ao normal, mas isso não acabaria não sendo verdade. Quando Esther saiu do seu torpor, e mais tarde naquela noite, ela foi mais uma vez atacada por convulsões, seu corpo novamente inchando visivelmente, enquanto sua pele ficava tão quente que era quase doloroso tocar nela. E mais uma vez, todos os episódios terminou com 4 estrondos altos, que abalaram a sala em si. Isso e os constantes coisas que estavam acontecendo na casa eram suficientes para a família, cada vez mais aterrorizada de Esther, chamar um doutor, Carrit, para tentar descobrir o que a afligia. Ele chegou pensando que tinha uma menina doente em mãos, mas logo percebeu que era muito mais que isso. Logo depois que ele chegou, o doutor começou a testemunhar uma variedade de fenômenos cada vez mais estranhos e sinistros na casa, quase como se fosse perturbado por sua presença. Tudo começou quando ele a observou dormindo no quarto escuro e notou seu travesseiro sendo tirado debaixo de sua cabeça. Embora suas mãos estivessem à vista, ninguém mais estivesse lá. À medida que a noite prosseguia, ele se formava para os cobertores sendo puxado ou mesmo jogados da cama por mãos invisíveis, batidas que pareciam vir debaixo da cama, e um grito desencarnado cuja fonte ele não conseguia discernir, assim como anomalias arranhar sons e finalmente aqueles estrondos ensurdecedores que soavam como trovões que pareciam berrar da cama e do telhado, às vezes ao mesmo tempo. O médico, perplexo, não conseguiu encontrar explicação para nada disso, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ele olhava ao redor da sala, em busca de qualquer sinal de trapaça ou que poderia estar causando essas perturbações assustadoras, sua atenção foi capturada por palavras que pareciam estar se formando sozinhas na parede abaixo da cabeça da adormecida Esther, que rabiscou o seguinte: "Esther Cox, você é meu para me matar." Foi pontuado por um pedaço de gesso que se soltou da parede para ir voando pelo ar e aterrissar aos pés do médico, enquanto ele olhava em completo desnorteamento. A maioria das pessoas provavelmente fugiria daquela casa amaldiçoada gritando na noite, mas o Dr. Carrit estava tão curioso quanto ele estava perturbado e decidiu voltar no dia seguinte, o que parecia quase contrariar o espírito, ainda mais porque se tornava ainda mais difícil, mais ativo e mais descarado como ele estava lá. O próprio médico testemunharia objetos voando pelo quarto, a água gelada começando a borbulhar e espumando como se estivesse fervendo. Móveis pesados tombam pelo chão, e até mesmo garfos e facas voam pelo ar para se enterrar na parede com grande força. Os barulhos que soaram do teto, do piso e das paredes ficaram tão altos e insistentes que até os vizinhos puderam ouvi-los.
e as pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo naquela casa. Enquanto isso, Esther recebia sedativos para ajudá-la a dormir, mas isso não ajudava a parar seus misteriosos ataques convulsivos, e de fato pareciam ficar ainda mais piores, com ela deixando escapar coisas como contar sobre seu ataque sexual, mas incapaz de lembrar isso ao acordar. Os aterrorizantes ataques noturnos começaram a se tornar mais frequentes e aleatórios, também com a força misteriosa, às vezes batendo, empurrando ou golpeando qualquer hora, sem aviso prévio, deixando marcas vermelhas, arranhões e vergões, muitas vezes bem na frente de espectadores assustados. Em ocasiões mais ameaçadoras, Esther foi apunhalada com alfinete e um canivete por alguma coisa que estivesse atormentando. Os espíritos também começaram a segui-la de um lugar para outro, até mesmo além dos confins da casa, tal como uma vez que aparecia em cultos na igreja e começava a bater ruidosamente nos bancos, enquanto os frequentadores da igreja horrorizados observavam. Durante todo esse tempo, o Dr. Carrett tentou cuidadosamente descobrir o que estava acontecendo, sem sucesso, e depois escreveu sobre o que havia testemunhado na casa. Pessoas honestamente céticas estavam em todas as ocasiões, logo convencidas que não havia fraude e o caso era simplesmente legal. Se eu publicasse o caso nas revistas médicas, como sugere, duvido que isso possa ser acreditado pelos médicos em geral. Tenho certeza que não poderia ter acreditado em milagres tão evidentes se não tivesse testemunhado naquela casa. Parecia até que a entidade estava tentando se comunicar, pois parecia bater ou remover padrões em respostas, perguntas feitas a ela. A família continuava a conceber um sistema através do qual eles poderiam fazer perguntas simples de sim ou não. Eles se formavam para perguntar ou comunicar com o espírito através de escrita automática também. E durante essas sessões, ele rabiscaria mensagens enigmáticas e afirmaria que eram várias pessoas diferentes, incluindo uma Meg Fisher, que tinha sido colega de classe de Esther, que morrera em 1867. A casa Tidd estava começando a tornar-se bastante conhecida ao redor da área para seus vários fenômenos, e a menina sendo perseguida por fantasmas e numerosas testemunhas oculares, incluindo clérigos, se reuniram lá para ver essas coisas por si mesmo, e a maioria não foi embora desapontada. Como muitos convencidos do que tinham visto, não tinha explicação racional e não havia sido causado por nenhum truque por parte da família. A única vez que esse ataque implacável de estranheza diminuiu foi quando Esther ficou doente por várias semanas por causa de uma difteria, durante o qual ela foi embora na casa de um parente para se recuperar e depois mudou-se com uma de suas irmãs, com medo de trazer as assombrações insidiosas e seu perseguidor espectral de volta para casa com ela. Durante essas semanas, o fenômeno não levantaram sua cabeça e Esther ficou com a impressão de que isso tivesse parado completamente. Voltando cautelosamente para a casa de Tweed, no entanto, ela logo descobriu que a assombração não havia parado, mas que, pelo contrário, acaba de ficar adormecida por razões desconhecidas. De fato, quando as manifestações começaram de novo, eles o fizeram como uma vantagem decididamente maliciosa e perversa para eles. A entidade começou a soltar fósforos acesos do teto, que parecia surgir do nada, e começou a iniciar incêndios. Em outros casos, peças de roupas queimariam espontaneamente em chamas, felizmente sem ninguém usá-las, e incêndios começariam em outras áreas da casa também, como um que surgiu na adega e que ameaçou queimar a casa toda, na parte de baixo. Além desses incêndios, a entidade começou a falar em Esther em várias ocasiões. Na verdade, apareceu para ela como uma aparição. Em uma dessas ocasiões, o espectro ordenou que Esther saísse da casa naquela noite e prometeu que, se não o fizesse, destruiria a casa com um grande incêndio. A essa altura, a família já havia visto fenômenos bizarros e inexplicáveis o bastante para não duvidar de que a entidade estava dizendo a verdade, e Esther permaneceu na casa de um vizinho.
Esther conseguiu ficar na casa por um tempo sem incidentes, mas atividades recomeçaram e ela foi forçada a seguir em frente, com a entidade perseguindo-a e atacando-a onde quer que ela fosse. Ela acabou indo de volta a Emert, onde vários fenômenos sinistros continuaram inabaláveis. A família foi então abordada por um homem chamado Walter Hubble, que estava curioso para saber o que estava acontecendo. Esperava ficar com a família e estudar o fenômeno por si mesmo. Como o Dr. Kert antes dele, Hubble passou várias semanas com a família e testemunhou numerosos casos de fenômenos paranormais. Ele testemunhava objetos parecendo teleportar-se sobre a casa e cair do teto, incêndios começando sem motivos, objetos levitando ou movendo-se por conta própria, e várias fraturas anômalas, baques e ruídos de raspagem pela casa toda. Ele também testemunhou ataques físicos pela força em Esther e foi capaz de ter conversas simples com o fantasma através de golpes e batidas, através do qual ele bateu as letras do alfabeto para soletrar o nome. A entidade, ao longo do tempo, se identificaria como Meg Fisher, Nicole Peter Cox, Jane Nicole e Eliza McNeil, sugerindo que havia mais de um fantasma, ou que estava brincando com jogos mentais enganosos. Também adivinharia com exatidão coisas como quantas moedas estavam no bolso e responderia perguntas simples de sim ou não, respondendo enfaticamente sim, se ele havia visto o inferno e se havia encontrado o diabo. Um dos mais estranhos incidentes testemunhados por Hubble foi um dia que o som de uma trombeta ecoou pela casa, após o que uma trombeta de verdade materializou-se do nada para cair do teto em cima da cama. Hubble ficou tão impressionado com o que viu na casa de Tid que convenceu Esther a acompanhá-lo numa espécie de turnê de palestras com ele, contando sua história em vários locais. A multidão de curiosos que procuravam ouvir toda a história e ver a garota assombrada, possivelmente esperando ver algo paranormal. Infelizmente para eles, na maioria das vezes, essas aparições se transformavam em graves protestos e vaias, fazendo com que ela desistisse e voltasse para sua cidade natal, assumindo um emprego com um fazendeiro local chamado Arthur Davison. Aparentemente, a entidade também a seguiu aqui, queimando o celeiro, e Esther foi culpada por isso, cumprindo 1 mês de prisão por acusações de incêndios criminosos. Estranhamente, depois que Esther foi libertada, o que quer que estivesse perseguindo e atormentando começou a desvanecer-se, primeiro perdendo o poder, tornando-se apenas os mais débeis elementos de atividade de poltergeist. E então nada. Ela acabaria se casando 2 vezes antes de falecer em 1912, aos 52 anos, para deixar um legado como centro de uma das mais testemunhadas e intensas assombrações já registradas. O próprio Hubble publicaria sua versão dos eventos, que desdobrava em sua presença, intitulada O Grande Mistério de Emert, uma verdadeira narrativa do sobrenatural, que até mesmo incluía uma declaração assinada por 16 testemunhas, todos proclamando que era verdadeira, e de fato é a conta dele, é o diário de Kert, que derramou a maioria de luz a prover os mais detalhes nessa assombração espetacular. Desde então, o caso foi investigado e examinado por todos os tipos de pesquisadores, cujas ideias foram tomadas a partir de tudo que era real, para que isso fosse apenas uma fraude perpetuada pela família ou pelos investigadores originais. Para toda a pesquisa que entrou em estudo nesse caso notável, ainda há muitas questões e isso nunca foi realmente resolvido. O que foi isso? Há muitos que acreditam que pode ter sido uma projeção mental da própria Esther, devido a algum tumulto interno ou alguma entidade sombria e demoníaca que a alvejou por motivos inescrutáveis. Também pode ter sido apenas uma fraude ou fabricação. Por que isso parou? Isso pode ter acontecido porque ela finalmente encontrou a paz consigo mesma, o que apoiaria a ideia de que tudo se originou com ela, mas também poderia significar que ela cansou-se da charada.
No entanto, permanece o fato de que muitas pessoas parecem ter testemunhado o fenômeno e estavam convencidas de que poderia ter sido um truque, o que não estava acontecendo aqui. Isso era fantasmas, demônios, projeções mentais ou o quê? Por que mirar nessa garota e sua família? E para onde ela foi? Talvez nunca saibamos a resposta a essas perguntas. E nesse meio tempo, o grande mistério de Hermit foi lançado nos panteões superiores de grandes assombrações não resolvidas. E vocês, meus jovens, o que acham desse caso? É real ou uma ficção? Ou tudo isso foi inventado por uma fraude da jovem Esther? Ficaram impressionados? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se gostou, já aproveita e se inscreva no canal e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Siga a gente nas redes sociais, já que algumas vezes o YouTube não está enviando notificações para todos. Meus jovens, deem uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo que ajuda muito a gente. Se assistiu a gente até agora, não saia de deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!